Oi, gente abençoada, muito bom dia, tudo bom com você, com a sua família? Hoje, na nossa jornada Atos dos Apóstolos, como você sabe, tem acompanhado, nós vamos iniciar o capítulo 7 e vamos ver assim o belíssimo discurso de Estevão, que foi uma cobrança das autoridades que o interrogaram sobre tudo o que estava acontecendo. E a gente vai aprender muitas coisas importantíssimas nesse discurso. Então fica ligado, mas muito antenado mesmo comigo aqui. Peço muito da sua atenção, porque esse capítulo 7 ele tem preciosíssimas informações para a gente. Vamos lá? Capítulo 7, versículos 1 até o versículo 3 será a nossa reflexão de hoje na jornada Atos dos Apóstolos. Vamos lá. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então presta bem atenção aqui, que isso aqui é muito precioso. Quando o sumo sacerdote ele convoca Estevão, reunido, claro, com outras autoridades ali com ele, o sumo sacerdote pergunta assim: porventura é isto assim? Ou seja, tudo o que estão dizendo a teu respeito, que você blasfemou contra o templo, que você mentiu e blasfemou sobre a lei, sobre Moisés, enfim, todas aquelas mentiras que inventaram de Estevão, ele pergunta: é isto assim? É realmente o que as pessoas estão dizendo? Pode falar, pode se pronunciar. E Estevão começa o seu discurso que a gente vai ver aqui por alguns dias. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A Bíblia Sagrada, ela nos orienta que nós temos que estar preparados para dar razões da nossa fé. Explicar as razões do porquê da nossa fé. Temos que estar preparados. Você que me acompanha aí, você está preparado, preparada para explicar as razões da sua fé em Cristo, da sua fé em Deus? É por isso que nós somos recomendados a manejar bem a palavra da verdade. Alguém pode até dizer assim: não, pastor, isso é para os obreiros, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Está certo, está correto pensar assim. Mas será que a gente não pode também trazer esse versículo bíblico, essa responsabilidade para todos nós cristãos, de termos a capacidade de manejar bem a palavra de Deus e dar explicações sobre a razão da nossa fé? O sumo sacerdote pergunta para Estevão: é isto o que realmente eles estão dizendo? Se confirma? É verdade? Estevão discursa ali, claro, cheio do Espírito Santo, mas era um homem dedicado às Escrituras, dedicado ao conhecimento da palavra de Deus, e ele brilhantemente deu explicações sobre a razão da sua fé, da sua mensagem, dos milagres, da sua pregação, do seu cristianismo. E nós também precisamos estar preparados para não envergonhar o nome de Jesus. Porque às vezes o básico, a pessoa não sabe defender sobre a sua fé. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Por que só Jesus Cristo salva? E outros assuntos mais, coisas básicas. Mas muitas vezes a pessoa não sabe explicar, não sabe passar adiante, não sabe defender a sua fé. E isso é muito importante. E outra coisa que eu vejo aqui no versículo 2 é que quando Estevão inicia o seu discurso, ele diz assim, varões, irmãos e pais. Olha como ele se dirige àquelas pessoas que estavam perseguindo, querendo o mal deles. É só esperando isso aqui, esse tantinho de alguma coisa errada para matá-lo. Ele se dirige àquelas pessoas, aos seus perseguidores, aos seus opositores, como varões, irmãos e pais, que por tradição eram realmente
Eram varões, eram irmãos, eram pais, por tradição religiosa, por tradição cultural e etc. Mas ele podia, de forma áspera, se dirigir àquelas pessoas como adversários, como inimigo, mas não. Eu vejo aqui que Estevão ele foi amistoso com aquelas pessoas. Ele não foi aquela pessoa grosseira, ele não foi aquela pessoa sem sabedoria, tola, achando que por ter razão, e tinha realmente, de defender a sua fé, e tinha base para isso, mas ele não queria se mostrar superior, agredindo verbalmente aqueles, de maneira nenhuma. Ele foi amistoso. É sábio, muitas vezes, você ser amistoso com seus opositores, sem significar que você está do lado apoiando o pensamento, a ideologia, a fé daquela pessoa. Mas ser amistoso em saber defender a sua fé, em saber se posicionar. Isso mesmo, varões, irmãos e pais. Então, isso é sabedoria. A palavra de Deus diz em Provérbios, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim são as palavras dos sábios. Imagina, maçãs de ouro. Ouro já é algo valioso. Em salvas de prata. Prata também é algo valioso. Então imagina essa mistura. Maçãs de ouro em salvas de prata. Assim são as palavras dos sábios, as palavras ditas ao seu tempo. E Estevão, ele sabe se colocar. Então ele já baixa a guarda daquelas pessoas, já constrange aqueles líderes religiosos, demonstrando sabedoria, demonstrando ousadia, equilíbrio no seu falar. Só que muitas vezes algumas pessoas não conseguem se conter e agride verbalmente. Quando aqueles opositores se levantam contra, a pessoa já perde o equilíbrio, o tal do pavio curto. Isso não é sabedoria. Você tem que ser equilibrado no falar. Diz a Bíblia também em Provérbios que como uma cidade sem muros, assim é aquele que não consegue conter o seu espírito. Naquela época, na época das Escrituras, as cidades era comum isso, as cidades terem muros para cercá-las, para determinar limites. Hoje em dia não se vê mais isso, né? Só em algumas raras cidades do mundo, mas naquela época era uma regra, uma lei praticamente. As cidades eram muradas. E não ter muros era como andar nu. Era uma comparação. Não ter muros em uma cidade é como uma pessoa andando nua. Então, Salomão disse que como uma cidade sem muros, ou seja, desprotegida, é aquele que não consegue conter o seu espírito, não consegue se controlar. Estevão mostra esse total equilíbrio. Aí ele diz no versículo 3, e disse-lhe, ou seja, Deus falando com Abraão. Ele começa o seu discurso apresentando o pai Abraão. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então ele explica que Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aqui eu acho uma coisa muito interessante na vida de Abraão, através do discurso de Estevão. A pessoa que é de Deus e é totalmente entregue a Ele, ela precisa ser guiada pelo Espírito do Senhor em tudo. Disse Paulo que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Não era para ele escolher uma terra para onde ele quisesse ir. Lembra do sobrinho de Abraão que escolheu a terra para onde ele queria ir? Ele podia ter lembrado do que o tio dele fez. Provavelmente Abraão deve ter contado sua experiência para Ló, que ele foi para uma terra que Deus iria mostrá-lo, mas infelizmente Ló não fez isso. Ló simplesmente foi pelos olhos. Ele viu as campinas do Jordão, é lá que eu quero habitar. E aí Ló se deu mal. Então, fazendo essa comparação entre Abraão e Ló, a gente vê que a pessoa que é de Deus, ela precisa ser guiada pelo Espírito de Deus para não quebrar a cara. Ló deve ter ouvido do seu tio, que um dia Deus me disse, vai para tal lugar, e eu fui. E ele não, quando foi escolher, ele quis ir pelos seus olhos. Quando ele podia ter orado a Deus e dito, Deus me guia. Quem sabe até Deus diria, não vá para nenhum lugar, fique com Abraão. Mas ele foi por aquilo que os olhos apresentaram para ele. Você está vendo? Então, Deus disse para Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Você quer andar com Deus? Vai para onde Deus te mostrar. Conversa com Ele, ora, pede a Deus visões,
Pede a Deus que te revele, que te mostre na palavra, que fale contigo no teu espírito. Mas faça isso, seja guiado, guiada pelo Espírito de Deus. Estevão começa a mostrar isso na vida de Abraão. E assim começa o discurso de Estevão, que tem muita coisa importantíssima para nos ensinar. Então, seja guiado, guiada pelo Senhor Jesus. Busque conhecimento da palavra de Deus para saber apresentar e defender as razões da sua fé. E também seja equilibrado, amistoso, amistosa no falar. Isso mostra que o Espírito Santo está presente na sua vida. Vamos falar com Deus? Pai Santo, muito obrigado. Iniciamos hoje o capítulo 7 e o Teu Espírito já nos mostra que tem um banquete maravilhoso preparado para nós aqui. E eu só tenho a Te louvar, Senhor. E que o Senhor enche o nosso coração e a cada dia mais que o Senhor nos ensine, Senhor, a termos equilíbrio no falar, a sermos amistosos na nossa fé e também sermos guiados, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Enche cada um desses que estão comigo na jornada, hoje passando para uma nova fase. Entramos no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E eu peço que o Senhor derrame tudo que isso puder derramar através da Tua palavra sobre as nossas vidas, Deus. Essa jornada está em Tuas mãos e eu sei que o Senhor tem nos acrescentado a cada dia bênçãos espirituais. E, consequentemente, essas bênçãos vão se materializar em todas as áreas que precisam ser atendidas. Enche cada um de nós do Teu Santo Espírito, Deus, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Sejam todos cheios do Espírito Santo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, hein? E vamos compartilhar com no mínimo 10. Deus abençoe a todos, a jornada continua.